Acho muito interessante quando alguém me diz que não sente inveja. Eu costumo responder: ah, sente sim. Só para ficar claro, antes da gente falar de inveja, eu queria fazer uma pequena distinção entre ciúmes e inveja, né? Esses dois sentimentos que às vezes se confundem. O ciúmes, ele está baseado no amor. Ele visa a posse do objeto amado e a remoção do objeto rival. Então, a forma dos ciúmes, a gente pode dizer que é uma forma triangular, né? Ou seja, existe ali um terceiro elemento que rivaliza, que me ameaça. Mas para que o ciúme se constitua, eu preciso reconhecer este terceiro objeto e saber diferenciá-lo do outro. Então, o ciúme seria um sentimento mais avançado ou menos primitivo, digamos assim, porque ele pertence a um período da vida onde os objetos já são claramente reconhecidos e diferenciados, né, entre eles. Já a inveja é uma relação direta, uma relação de duas partes, na qual a pessoa inveja um objeto por alguma posse ou alguma qualidade e nenhum outro objeto precisa entrar nessa relação, como acontece nos ciúmes. Então a gente pode dizer de uma maneira bem resumida que o ciúmes é uma relação de objeto total, ou seja, eu preciso excluir a totalidade daquele objeto que me ameaça, enquanto que a inveja é experienciada numa relação de objeto parcial. Eu invejo alguma coisa do outro, né? E não o outro todo. Dito isso, eu disse que o ciúme seria então um sentimento menos primitivo que a inveja. E por que a inveja é um sentimento mais primitivo que os ciúmes? Porque o substrato, né, a base, o componente da inveja não é o amor, é o ódio, né? E o ódio é um sentimento, é uma pulsão bem mais primitiva, né? Está presente aí desde os primórdios da nossa vida. Mas que ódio é esse, né? De que ódio que a gente está falando aqui? Eu estou falando de um ódio consciente ou inconsciente que surge quando a pessoa se depara com uma força contrária às suas possibilidades, né? Quando essa pessoa se depara diante de um obstáculo em ter alguma coisa, né? Alguma coisa, um privilégio, uma vantagem que ela acredita que o outro tem e que de alguma forma isso lhe foi negado. Então é esse ódio que a gente está falando aqui num primeiro momento, que é um ódio dirigido a si próprio, né? Ele se volta contra a pessoa que inveja o outro por causa dessas lacunas aí que estão presentes, né, na constituição dessa pessoa, por conta de falhas, por conta de fraquezas, de faltas que essa pessoa identifica em si própria quando ela se compara com outra pessoa. Então, eu me comparo com o outro e percebo que o outro tem alguma coisa que eu não tenho, né? Que o outro é melhor, que o outro é mais bonito, é mais feliz, é mais bem-sucedido. E quando eu faço essa comparação, naturalmente desperta um ódio, né, voltado contra mim, justamente por essa comparação que eu faço. E essa comparação expõe as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, as minhas limitações, as minhas frustrações. Então, o ódio vem daí, né? Ele surge quando eu me comparo com o que o outro tem ou com o que o outro é.
E eu sei que a minha condição, que a minha limitação não me permite ser ou ter aquilo que é do outro. Então o ódio é isso. Antes de querer destruir o outro, né, ou o objeto que o outro tem e eu não tenho, o invejoso dirige a si próprio essa acusação de insuficiência, de falta, de deficiência nas suas qualidades, né? Mas esse ódio que está direcionado para a própria pessoa causa muita angústia, né? Ele fere o ego, ele causa baixa autoestima, ele desqualifica a pessoa, ele causa um sentimento de humilhação, de inferioridade, de tristeza, de irritação. Então eu preciso tirar esse ódio de dentro de mim. Esse ódio que está voltado contra mim mesmo precisa ir para fora. Eu preciso direcionar esse ódio para fora de mim. Então é nesse momento que surge a inveja. A inveja nada mais é então do que o ódio direcionado para fora. A inveja, então, ela entra em ação como uma medida compensatória a essa fragilidade que eu identifico em mim. O intuito da pessoa direcionar o ódio para fora é justamente proteger o ego. É remover a fonte de sofrimento, né? Então eu substituo o ódio que eu tenho por mim pelo ódio ao outro, pelo ódio ao objeto desejado. Então, dessa maneira, eu restauro a minha vitalidade. Seria uma defesa contra a minha desintegração. É uma medida de reequilíbrio, né? Por isso que não adianta você dizer que você não tem inveja, que você não sente inveja. Todos nós temos inveja de muita coisa e durante toda a nossa vida. Mas não tem como falar de inveja e não falar em destruição, em falar em aniquilação. Porque o que causa a inveja não é o objeto em si, né? Na verdade, o que causa a inveja é a comparação que eu faço entre mim e o outro. A comparação entre o que o outro tem e eu não tenho. Então, o ódio que eu direciono para fora, ele visa destruir não o objeto, mas a fonte de comparação. É essa fonte de comparação, é dessa fonte que provém o meu sofrimento, né? Então, e destruir o objeto que é a fonte de comparação é acabar com o sofrimento, é cessar o sofrimento dessa pessoa que leva essa pessoa a esse sentimento de autorrejeição. Então percebe que aqui existe uma questão na inveja que é o seu caráter destrutivo, ok? Porque eu não quero ter o que o outro tem, eu não quero que o outro tenha. Eu não quero ser como o outro é, eu não quero que o outro seja, ok? É diferente. É diferente de quando a gente diz assim, nossa, eu invejo o seu esforço, né? Eu invejo a sua dedicação. Percebe que nesse caso, a palavra inveja, ela está como substituindo um sinônimo, né, de admiração. Eu admiro o seu esforço, eu admiro a sua dedicação. Mas não é dessa inveja edificante que a gente está falando. A gente está falando aqui dessa inveja que tem por objetivo atacar e destruir, né, o objeto do desejo, que é, na verdade, a fonte de comparação que me causa esse rebaixamento, essa impotência, né? Mas a gente está falando aqui de ataques muito sutis, né? A inveja se manifesta inconscientemente de uma maneira muito sutil. Tão sutil que às vezes nem o invejoso e nem o invejado percebem. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, uma pessoa que vai viajar para a Europa, né, e você diz, olha, leva um bom casaco porque você vai morrer de frio, né? Ou quando a pessoa diz, puxa, parabéns pelo seu carro novo, mas
toma cuidado porque carro vermelho desbota muito, né? Então percebe que a inveja, às vezes, ela se manifesta inconscientemente de uma maneira muito sutil, mas às vezes como um cuidado, como uma preocupação, né? Às vezes ela vem travestida de um zelo. Mas, na verdade, por trás desse componente existe um componente invejoso, um componente destrutivo, né? Um elemento de aniquilação, um elemento de morte. Ele está sempre presente, né? Nesse conteúdo da inveja. É aquele comentário que eu faço destacando sempre um caráter ou um aspecto destrutivo e não construtivo. Por outro lado, pensa que se não existisse a inveja, o mundo seria outro, porque talvez o desejo de destruir o objeto invejado fosse realmente colocado em prática. Então o mundo seria muito mais violento do que já é. Por outro lado, o movimento da inveja, ele é sempre de dirigir o ódio para essa fonte externa de comparação, ao invés de voltar o olhar para nós mesmos e tentar identificar na gente, né, tentar localizar esse esvaziamento que está causando a inveja. O que realmente está faltando em mim que faz com que eu sinta inveja? Claro, é muito mais fácil eu ter ódio, né, ter ódio do outro, do que eu ter que ter todo esse trabalho de procurar em mim o que é que está faltando. A questão é que enquanto eu não resolver essa falta em mim, né, o objeto invejado e destruído por mim, vai ser sempre uma fonte eterna de perseguição. Por isso que a gente diz às vezes que tal pessoa é uma pessoa muito invejosa. Porque o que falta para essa pessoa é justamente fazer boas introjeções. É olhar para suas fraquezas, é olhar para suas limitações, é tentar trabalhar um crescimento, é tentar fortalecer esse ego para não entrar nesse círculo vicioso de invejar e destruir, né? Porque a inveja, ela não dá espaço para boas experiências. Então, a inveja, ela impede a introjeção de coisas boas. E o resultado disso é mais inveja ainda, ok? Então, eu acho que assim, um bom termômetro para a gente perceber a inveja seria a própria definição popular do ódio, que seria mais ou menos assim: eu fico triste quando o outro está feliz e fico feliz quando o outro está triste. Então, para e pensa que se você está sentindo alguma coisa assim, tem alguma coisa errada aí, né? Por isso que eu sempre digo, né? Então, da próxima vez que você achar alguma coisa muito bonita, ao invés de dizer, nossa, isso é lindo de morrer, por que não dizer, nossa, isso é lindo de viver, né? Pensa nisso.